Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso sobre dificuldades de aprendizagem na escola, mas antes de mais nada, vamos entender um pouco o que é a psicopedagogia, onde é que ela atua, como é que, o por que ela é importante, né, nessa questão do processo de aprendizagem, da questão das dificuldades de aprendizagem. Eu preciso que vocês entendam um pouquinho a respeito dessa profissão, desse curso maravilhoso, tá bom? Entendam aí direitinho e depois a gente continua com o nosso assunto. Vocês perceberam aí que o profissional psicopedagogo ele identifica as dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação do conteúdo. Lembrando dos primeiros conceitos do vídeo anterior, dificuldade é tudo aquilo que dificulta, tudo aquilo que impede, que prejudica no caso da aprendizagem, que prejudica que essa habilidade humana ocorra da melhor forma possível. Certo? Lembrando também que a aprendizagem humana ela é indispensável. Ela é algo, na verdade, que já nasce com o indivíduo, certo? Nós, seres humanos, já nascemos com as habilidades de aprendizagem. Uns mais, outros menos. Por isso que tudo deve ser observado, tudo deve ser analisado, certo? O indivíduo ele precisa, muitas das vezes, ser colocado em um ambiente um pouco mais isolado, seja num ambiente clínico, quem sabe, para que o profissional psicopedagogo consiga analisar, observar tudo muito bem direitinho, para que consiga se chegar a um denominador comum e aí a gente consiga, com base dos nossos conhecimentos sobre a pedagogia, sobre a psicologia, a neurociência, né, a filosofia, a sociologia, que com base nesses assuntos, nessas disciplinas, a gente consiga identificar o que está acontecendo com esse indivíduo que ele não está conseguindo aprender como se deveria aprender. Né? Porque existem habilidades humanas que é comum que todos aprendam, até para sua própria sobrevivência, até para cada vez mais nos tornarmos independentes, né? Como, por exemplo, o fato de aprendermos a falar, a comer, a pensar, a pedir algo que queremos, né? A andar. Então, são aprendizagens que é necessário a ocorrer com cada ser humano, certo? Então, quando o ser humano não consegue executar esses aprendizados, né, com base nas suas experiências, com base no contexto que ele está vivenciando, né, porque tudo também depende de como é a cultura. Essa questão cultural também influencia bastante, porque cada cultura do mundo, esses tipos de habilidade que nos é indispensável aprender, pode se modificar, certo? Pode variar, aliás, pode variar. Então, se aqui no Brasil a criança ela já com seus um aninho, caminhando para os 2 aninhos, já basicamente se espera que ela fale quase todas as palavras, em outros países possa ser que não, possa ser que eles preservem aí essa criança e não permita que ela aprenda a falar como eles, né? Como essa sociedade, essa cultura, até determinada idade. Então depende de como é a cultura. Eu estou dando um exemplo, viu gente? Não estou afirmando que em outra sociedade ocorra isso não.
Só estou falando, só estou comentando aqui com vocês que pode acontecer, né? Cada sociedade é de um jeito. Existem sociedades aí que é pouco estudada, né, no mundo. Então, tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser observado, anotado, certo? E esse papel aí da observação, das anotações, da investigação, é feito pelo profissional psicopedagogo. Ele é que vai conseguir, de um certo modo, com base nos seus conhecimentos, assim também com base nos conhecimentos na, de outros profissionais, né? Porque o trabalho psicopedagogo é interdisciplinar, ou seja, com base também nos conhecimentos de outros profissionais como o fonoaudiólogo, o pediatra, o neurocientista, o psicólogo, o psicanalista, enfim, com base nos dados que esses outros profissionais irão dar, a gente também vai estar abstendo aí desses conhecimentos, dessas investigações dos outros profissionais, desse olhar dos outros profissionais, para que a gente consiga aí dar o diagnóstico a essa pessoa, a esse indivíduo, e consiga identificar qual é o problema que está impedindo esse indivíduo de não aprender. Lembrando que o indivíduo ele pode apresentar dificuldade de aprendizagem tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta. Então, na verdade, gente, vamos ser sinceros. Dificuldade de aprendizagem, ela praticamente acontece com todo mundo. Vamos dizer assim, 100% da população mundial tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem na sua vida, no decorrer da sua vida, certo? E o profissional psicopedagogo, ele é importante por isso aí, porque é ele que vai ter um olhar diferenciado em relação a esse tipo de dificuldade. Porque quando se fala de dificuldade, vamos ser sinceros aqui, a dificuldade ela é algo mais, como é que se diz assim, mais tranquilo de se resolver. Quando o psicopedagogo identifica uma dificuldade, ele fica, vamos supor assim, mais tranquilo, porque vai ser algo fácil de se contornar, de se resolver, certo? Porque geralmente as dificuldades de aprendizagem está relacionado a algum problema emocional, algum problema externo, né? No caso, algum problema ambiental. E então, quando a gente consegue identificar essa dificuldade, a gente consegue, como é que se diz, intervir melhor, certo? Agora, quando se trata de uma dificuldade uma dificuldade que você vai perceber que vai estar aí no sistema neural, no cérebro ou em outra parte do nosso organismo, aí a situação fica um pouco mais complicada de se resolver. A gente pode amenizar, né, com base nas terapias psicopedagógicas, porém, infelizmente, na maior parte das vezes, o indivíduo vai ter que conviver com aquela dificuldade, com aquele problema para o resto da sua vida. Mas nada que a gente não consiga adaptar, nada que a gente não consiga melhorar, né? Então, por isso que é importante o profissional psicopedagogo, porque só ele vai conseguir, além de todos os outros profissionais que eu falei, que ele precisa também do ponto de vista de outro profissional, ele, basicamente, o profissional psicopedagogo, é que vai conseguir identificar o que está acontecendo, né? E o que pode ser feito, tá bom? Então, assim, o indivíduo em si, ele é o objeto de estudo do psicopedagogo, certo? Então, eu espero que vocês estejam entendendo direitinho. Me perdoe se eu me atrapalhei um pouco nas palavras, é porque eu fico mais tranquila em dar aula presencialmente, mas como eu escolhi esse formato de estágio do Centro Universitário Ninter, né, que ele nos concede aí esse formato de estágio no modelo extensão, que é onde a gente consegue assim tá ministrando um curso, né, para a sociedade, para a comunidade, enfim. E aí a gente faz essa correria
né, a gente faz aí esse trabalho diferente online à distância. Eu espero que vocês estejam gostando, gente. Me perdoe se eu falei algo que atrapalhou aí vocês, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, não no que eu falo, mas mais no que os vídeos vão estar passando para vocês, porque a maior parte dos vídeos que eu selecionei são vídeos de profissionais, né, de pessoas que já atuam aí, não só como psicopedagogo, como também neurocientista, neuropediatra. Vocês vão estar vendo direitinho. E eu espero que os assuntos fiquem muito bem claro, muito bem explicado para vocês, tá bom? Então vamos dar continuidade, vamos entender melhor aí como é o trabalho do psicopedagogo. Depois a gente continua. Vocês perceberam aí que o profissional psicopedagogo ele pode atuar nesses três ambientes: o escolar, o hospitalar e o empresarial, além também de se trabalhar, de ser possível o trabalho psicopedagógico em uma clínica, né? Ele mesmo pode, quem sabe, abrir um consultório e fazer seu trabalho e desempenhar seu trabalho lá de maneira um pouco mais individualizada. Isso é legal, viu, gente? Isso é muito bom, né? Porque além de ter um aprofundamento melhor no indivíduo, né, no que está acontecendo com esse indivíduo, que eu estou falando de indivíduo porque pode ser qualquer um, de qualquer idade, certo? Por isso que eu estou falando de indivíduo. Mas o nosso foco nesse curso é falar especificamente de como é que ocorrem as dificuldades na escola em crianças. O meu foco é falar sobre as crianças, porque as crianças é um universo um pouco diferente do nosso adulto, né? O adulto, de uma certa forma, eu creio que é mais tranquilo de você identificar o que está acontecendo com ele, porque o adulto consegue expressar melhor. Agora, a criança, ela é um pouco mais difícil de conseguir se expressar. Então, a gente precisa entender como é que ocorre essas dificuldades e como é que a gente consegue identificar se uma criança está ou não com dificuldade. A gente precisa ter esse olhar um pouco mais sensibilizado para identificar essas dificuldades. Tá certo? Então, lembrando, o psicopedagogo ele pode atuar na escola, no hospital e nas empresas. Em qualquer ambiente desse aí, a psicopedagogia ela pode intervir em tudo que for acarretar problemas, dificuldade de aprendizagem, como também pode incentivar, pode estar aí na questão do incentivo, do estímulo, né? E para que outras aprendizagens possam ser adquiridas e o indivíduo passe a ter uma vida bem melhor, assim, entendeu? Porque o psicopedagogo, ele transforma, se for verdadeiramente um psicopedagogo, psicopedagoga, que se preocupe com o bem-estar, né, do outro, que se preocupe com o seu trabalho ser desenvolvido de forma mais ética e moral possível. Então, tudo depende, certo, gente? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o psicopedagogo ele é muito importante nessa questão da dificuldade de aprendizagem e ele pode atuar em diversos ambientes, tá bom? Independente de qualquer coisa, ele é muito importante e vocês vão entender o porquê. Vocês perceberam aí? Se identificar dificuldades na aprendizagem, procura psicopedagoga, que ao meu ver é o profissional mais qualificado para indicar uma dificuldade de aprendizagem, certo? Então, agora, gente, para darmos continuidade à aula de hoje, eu quero que vocês entendam um pouco mais como ocorre o processo de aprendizagem no nosso corpo, né? Mais especificamente no nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro consegue
adquirir conhecimento. Como é que nosso cérebro aprende? É importante que vocês identifiquem isso, saibam disso da maneira mais bem explicativa possível, certo? Vamos entender aqui. Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho, onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção. Vocês perceberam que o nosso cérebro aprende com base nos nossos órgãos do sentido, onde o nosso próprio organismo envia mensagem através dos nossos órgãos de sentido, ou seja, através da nossa visão, audição, olfato, paladar, tato, através desses órgãos do sentido, o ambiente, né, que a gente está inserido, ele vai enviar mensagem através dos nossos órgãos do sentido para o nosso cérebro. E vejam direitinho como é que ocorre esse processo. E são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam... Informações. Lembrando que os órgãos do sentido levam informações ao nosso cérebro, certo? Como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo. Vocês entenderam aí, gente? Esse é um vídeo que explica aí como é que a gente consegue assimilar o conhecimento do nosso cérebro. O conhecimento, ele logo é assimilado na nossa memória, tanto de trabalho quanto a memória de longo prazo. Então, a depender do tipo de aprendizagem que o indivíduo está inserido, a depender do ambiente que ele está inserido, se esse ambiente é propício ou não à aprendizagem de maneira prazerosa, né? Ele vai armazenar essas informações ou na memória de trabalho, né, que é uma memória um pouco, vamos dizer assim, mais... é uma memória de curto prazo, certo? Ou também, se for uma aprendizagem muito mais, vamos dizer assim, mais qualificada, o indivíduo ele vai absorver, vai assimilar esses conhecimentos, essa aprendizagem na memória de longo prazo e vai levar esse aprendizado para o resto da vida. Então, por isso que é importante as escolas, o ambiente educacional para as crianças, né, que é o nosso foco nesse trabalho, nesse curso, é falar sobre as crianças. Então, quando o ambiente escolar institucional é um ambiente muito bem trabalhado, muito bem planejado, né, onde se procura estimular a criança da melhor forma possível, certo? Eu sei que cada criança vai para a escola, ela vai levando já uma bagagem de suas casas, né, de seu ambiente social. Isso é fato. E quando chega na escola, muitas das vezes é complicado nós lidarmos com esses vários ambientes, que cada um vai levar uma bagagem diferente. Não tem como uma criança levar a mesma bagagem que a outra. Então, cada uma vai levar uma bagagem diferente para a escola. Então, lidar com esse tipo de situação já é muito difícil.
Mas a escola tem que procurar contornar esse tipo de situação e entretê-las de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais harmonizada possível, certo? Para que essa aprendizagem que ocorra, que venha a ocorrer nas escolas, nas instituições, seja o mais prazeroso possível, certo? E daí essas aprendizagens, esses conhecimentos, esses estímulos que eles vão estar recebendo nesses locais, vão ser assimilados, vão ser aprendidos na memória de longo prazo, ou seja, eles vão levar esse conhecimento para o resto da vida, seja lá o que vai ser aprendido. Então, é muito importante se estimular isso, a aprendizagem na memória de longo prazo, porque eu tenho certeza que assim como eu, você que está assistindo esse vídeo agora, tem algo que você lembra desde quando você era criança, desde quando você era pequeno. Você com certeza tem algum aprendizado que você aprendeu quando pequeno e que você leva para a vida toda. Eu particularmente lembrei aqui agora, na minha memória de longo prazo, eu lembrei de quando eu era criança, meu pai ele falou assim para mim: minha filha, nunca jogue lixo na rua. Gente, é uma coisa assim que hoje raramente raramente a gente vê os pais ensinando aos filhos que não se deve jogar lixo na rua em qualquer lugar. Porque esse lixo logo o vento vai jogar, né, vai jogar para bem longe. Que daí pode agarrar no rio, no esgoto, ou a chuva vai vir e arrastar esse lixo para um local inadequado, para um rio, ou até um animal pode se alimentar desse lixo e morrer. Então são várias as situações que podem ocorrer quando se joga lixo na rua. Isso é fato. Isso a gente sabe, né? Isso já devia estar impregnado assim na consciência humana, certo? Que o lixo ele faz mal. E isso eu aprendi quando eu era criança. Uma vez eu acho que eu não me lembro o que era que eu estava comendo assim, que eu estava com esse lixo na mão. E quando eu já estava preparada para jogar, tipo, na rua, meu pai foi e me corrigiu. Ele falou: minha filha, nunca jogue lixo na rua. Procure sempre um lixo por perto para você jogar o seu lixo no local exato. Ou você guarde, segure esse lixo que você precisa jogar, né, na lixeira. Guarde ele em algum local e quando você chegar na sua casa, você jogue fora. Gente, eu nunca me esqueço disso. Até hoje, eu posso estar onde eu for. Eu posso estar onde eu for, fazendo o que for. Se eu, por algum motivo, ou por algum motivo eu estiver com o lixo na mão, eu não jogo ele em local nenhum. Se eu não encontrar uma lixeira para me jogar esse lixo na lixeira, eu vou pegar, vou guardar dentro da minha bolsa, vou levar para casa e vou descartá-lo da forma correta. Então eu não descarto lixo em qualquer local. Eu aprendi que deve ser jogado lixo na lixeira, certo? Então isso é um aprendizado que eu trago desde quando eu era criança. E assim como tem outras coisas também que eu aprendi quando criança, que eu levo para a vida toda, que eu vou levar para a vida toda. E imagino também que vocês também devam ter algum aprendizado que vocês levam para a vida toda. Então por isso que é importante, gente, favorecer um ambiente em que essa criança é inserida, entender o profissional pedagogo, ele precisa entender que cada criança aprende de uma maneira diferente, certo? Ele precisa ter esse olhar. Claro que ele não vai entender logo de cara, né? Chegou a turma hoje, ele vai entender já hoje como é que funciona cada cabecinha que tá ali. Não, ele não vai entender. É necessário ele se aprofundar, investigar, ter um olhar um pouco mais sensível, para que, de uma certa forma, ele consiga desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, certo? Então, é importante entender como funciona a aprendizagem no nosso cérebro, para daí entendermos como é que funciona esse aprendizado em cada ser humano. Parece difícil e é um pouco, vamos dizer assim, complexo, né, esse estudo do cérebro humano, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo que, com o tempo, quem gosta mesmo disso se apaixona cada vez mais, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pelo ensino, pelo estudo e ensino do cérebro humano. Então, vamos agora ver outro vídeo
explicando como é esse processo também, né, de aprendizado do cérebro. Gente, perdão se tiver algum comercial, viu? Vamos lá. Vamos entender como é que funciona. Quando aprendemos, o que acontece no cérebro? Nós humanos possuímos uma incrível capacidade de aprendizagem e tudo o que aprendemos está relacionado com a função do nosso cérebro. O cérebro recebe informações pelos nossos sentidos, então retém e armazena essas informações, reconhecendo padrões e organizando as informações de modo a fazer sentido, então utiliza essas informações em nossos pensamentos, expressões, ações e interação com o meio. Todos esses processos ocorrem no nosso cérebro muito rapidamente. O cérebro é uma máquina extraordinária composta por aproximadamente 100 bilhões de neurônios que atuam de forma integrada e complexa. Os neurônios são as células nervosas. Essas células interagem entre si, formando as redes neurais. Os neurônios são células altamente excitáveis e se comunicam por meio de ligações eletroquímicas. Essas células são as unidades básicas do cérebro e são células especializadas em comunicação. Vocês percebem, nesse início de vídeo, que a partir do momento que os nossos neurônios se comunicam entre eles, daí ocorre a aprendizagem. E essas conexões, quanto mais duradoura elas são, mais forte é a aprendizagem, ou seja, mais, no caso, quanto mais forte forem essas ligações entre eles, significa dizer que vão ser guardados na nossa memória de longo prazo. Então, é necessário que essas conexões sejam muito bem trabalhadas. Ou seja, a aprendizagem precisa ser muito eficaz, né? Porque para que a gente consiga guardar na nossa memória pro resto da vida, certo? E é importante conhecer isso aí. Vamos. Possuindo 3 funções. Recebem informações dos neurônios vizinhos, integram os sinais recebidos e passam esses sinais para outros neurônios. Existem neurônios de várias formas e tamanhos, mas comumente possuem 4 regiões que executam diferentes funções de comunicação. A primeira região é o dendrito, que são curtas extensões como ramos que aumentam o campo receptivo. Essas extensões detectam os sinais químicos dos neurônios vizinhos. A segunda região é o corpo celular, conhecido como soma, onde a informação de milhares de outros neurônios é coletada e integrada. Outra região é o axônio, que é um prolongamento longo da célula por onde os impulsos elétricos são transmitidos. Podem variar entre alguns milímetros a mais de 1 metro. Por fim, temos os botões terminais, que se referem a nódulos que ficam nas extremidades dos axônios. Esses botões recebem os impulsos elétricos e liberam sinais químicos para áreas conhecidas como sinapse. Por isso, as sinapses são ligações eletroquímicas. A fenda sináptica é o local de comunicação química entre os neurônios. As sinapses ou conexões entre as células nervosas formam as redes neurais que se tornam cada vez mais complexas a partir da interação do sujeito com o meio ambiente interno e externo. Então, a cada aprendizagem, novas sinapses acontecem. A mudança ocorre a todo instante. Tá vendo? Essa comunicação entre os neurônios é chamada de sinapse. A cada aprendizagem adquirida, significa dizer que os nossos neurônios estão se comunicando e levando alguma informação ao nosso cérebro, à nossa memória, certo? Vamos entender mais um pouquinho? Instante na interação com o ambiente. Novas conexões surgem quando aprendemos. Então, a cada aprendizagem, o cérebro se modifica. Cada ser humano... E você percebe que a cada aprendizagem modifica o nosso cérebro, modifica o nosso comportamento, né? Então, a aprendizagem em si significa mudança de comportamento. Então, tudo que leva a mudança de comportamento, tudo que leva a uma modificação no nosso cérebro, significa dizer que o nosso cérebro está aprendendo. Estamos assimilando conhecimento. O humano percebe e interage com o ambiente por meio dos sentidos e toda a informação é recebida e processada no cérebro. Assim, podemos entender que o cérebro se modifica por meio de novas conexões que surgem a partir da interação com o meio. Lembrando que essa modificação, gente,
não é uma modificação, vamos dizer assim, não é uma modificação no nosso corpo, é uma modificação no cérebro, porque novas células neurais são formadas, certo? Então, essas conexões, quanto mais conexões houver, mais aprendizado a gente consegue assimilar, certo? Nossas interações com o ambiente e experiências criam conexões e geram mudanças em nosso cérebro. Essas mudanças podem ser mais ou menos duradouras. Isso vai depender de quão significativa é essa aprendizagem. Tá vendo? Ela está dizendo que a aprendizagem mais significativa, ela vai ser duradoura, ou seja, vai estar armazenada na nossa memória de longo prazo. Se ela não for tão significativa, se não for tão interessante, logo esse aprendizado vai estar na memória de trabalho, ou seja, na memória de curto prazo, onde a gente vai aprender parcialmente algo. Então, tem aprendizado que a gente aprende hoje e, tipo, amanhã, semana que vem, a gente já esqueceu. Então, a gente tem que estar sempre procurando uma maneira de estimular cada vez mais os nossos órgãos do sentido, porque é através dos órgãos do sentido que é levada a informação para o nosso cérebro, certo? Essas informações externas, elas são passadas aí pelos nossos órgãos do sentido, e dos órgãos do sentido é passado para todo o nosso sistema neural, nosso sistema nervoso, certo? E daí se torna em um aprendizado. Tipo, vou dar um exemplo. Está fazendo frio. Aqui onde eu moro mesmo, tá chovendo um pouquinho, tá fazendo um pouco de frio. Quando a gente sente frio, a gente sente, vamos dizer assim, através da nossa pele, claro, né? Então, a nossa pele vai sentir aquela mudança de temperatura. E no que a gente sente, nós de uma certa forma estamos usando o tato, certo? Lembrando que o tato não é só para pegar, viu, gente? É para sentir também. Quando a gente está com o tato funcionando como deveria, a gente vai sentir algo. Vai sentir algo mais frio, mais quente. A gente vai sentir no nosso corpo. E nisso, essa informação vai ser passada para o nosso cérebro e todo o nosso sistema neural vai formar conexões e a gente vai aprender, vai entender que estamos sentindo frio. Porque há situações que a gente está em uma situação de extremo, vamos dizer assim, extremas temperaturas e a gente não vai sentir nada. Então significa dizer que o sistema neural está deficiente, alguma coisa errada está acontecendo. Certo? É importante vocês entenderem isso aí. Espero que esteja ficando tudo muito bem claro para vocês. Mas caso tenham alguma dúvida, vocês podem deixar os comentários aqui abaixo do vídeo, ou vocês podem também comentar lá no WhatsApp, lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade para criticar, para dar elogios, para falar o que vocês desejam falar em relação a esse mini curso, a essa aula, a esse assunto, né, que fala sobre dificuldade de aprendizagem na escola. A gente primeiro só está introduzindo os assuntos, mas breve a gente vai estar aprofundando um pouco mais sobre essas dificuldades, tá bom? Aprendizagem significativa cria fortes conexões ou sustenta-se por várias conexões. Quando aprendemos a resolver matrizes como um conjunto de procedimentos a serem seguidos, criamos conexões fracas que logo não estarão disponíveis. Mas quando passamos a entender sua importância e reconhecemos suas aplicações práticas, relacionando as nossas experiências prévias, várias conexões são estabelecidas. Mas podemos aprender também por repetição. Então, mesmo que não entendamos para que servem as matrizes, podemos resolver tantos exercícios e repetir tantas vezes que fortaleçam algumas conexões a tal ponto de lembrar para a prova. Isso vai depender do número de repetições. Quando um novo conteúdo pode ser relacionado a situações do dia a dia, fazem sentido para resolver algum problema ou situações já conhecidas, vou estabelecendo conexões no cérebro, ligando esses novos conteúdos a outros já existentes. Quase como se esse conteúdo fosse se agarrando de tal modo que não pudesse mais ser deletado ou excluído. Então, se queremos favorecer a aprendizagem provocando mudanças no cérebro,
Precisamos contextualizar os conteúdos, relacioná-lo ao cotidiano e às situações do dia a dia. Precisamos problematizar e desafiar os alunos a estabelecerem conexões com o que já sabem, fazendo relações com suas experiências. Aprender é fazer conexões. Quanto mais conexões se estabelecem, mais significativa é a aprendizagem, mais evidentes são as mudanças provocadas no cérebro. Vocês entenderam que aprender significa criar conexões, né? Então, para que se aprenda, é necessário termos essas conexões muito bem estruturadas, né? Vocês vão entender mais à frente que alguns problemas de aprendizagem, alguns transtornos, distúrbios, eles não ocorrem, eles ocorrem justamente porque essas conexões, elas apresentam deficiências, apresentam má formações, má estruturações, certo? E por isso o indivíduo, infelizmente, ele vai sofrer com problemas de aprendizagem até o término da sua vida, infelizmente. Então, é interessante que já se tem neurônios que não estão funcionando como deveria, criar novas aprendizagens para que se criem novos neurônios. Quem sabe os novos vão vir melhores, né? E nisso o indivíduo vai se readaptando, né? Vai se reinventando. Então é importante criar um ambiente favorável à aprendizagem, duradoura, aprendizagem muito bem qualificada, tá bom? Pessoal, essa é a aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aí muito bem. Desculpa mais uma vez se eu me atrapalhei nas palavras. O nervosismo às vezes toma conta, às vezes é o cansaço do dia a dia, outras coisas. Mas, como eu falei para vocês, eu estou aqui para ajudar, né, vocês, e espero que vocês também me ajudem, certo? Como eu falei para vocês, sou apenas estudante de psicopedagogia, não sou nenhuma profissional ainda, mas eu vou estar procurando sempre colocar vídeos ou alguma fala de profissionais que já atuam aí no mercado há muitos anos, para que fique melhor esclarecido os assuntos que vamos estar tratando aqui no curso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham assistido o vídeo até o final, e em breve vou estar postando mais vídeos falando, né, sobre o nosso curso aí, abordando abordando o tema com diversos assuntos interessantes, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula, até o próximo vídeo, tá bom? Até mais, gente. Tchau.